Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento que você vai assistir o vídeo. Eu sou grato a Deus pelo convite e desafio dos irmãos da igreja de Pendotiba por levar um desafio. Eu sou muito grato também porque vocês ainda não esqueceram de mim, né? Sempre têm lembrado de mim em suas orações, sempre enviado mensagem no particular. Isso me conforta muito e conto ainda com a oração de vocês. Irmãos, só dando uma breve atualização de onde eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando em Minas Gerais, no interior de Minas, chamado Diamantina. Já estou aqui há um mês, eu acho que é um mês, e tem sido um tempo muito bom de conhecer, de compartilhar a palavra de Deus, e aos poucos, né, o trabalho vai desenvolvendo. Eu conto com as orações dos irmãos da igreja de Pendotiba, em Niterói. Irmãos, sem muitas delongas, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos o Salmo de número 3. Salmo de número 3. Em negrito diz: confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. A palavra de Deus nos diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. É um salmo lindo, né? Vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Deus, eu oro para os irmãos que estão do outro lado me ouvindo, que o Senhor possa, Senhor, usar-me como um instrumento em tuas mãos. Ajuda-me, Senhor, a expor a tua palavra de forma entendível. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem é confiando em Deus na adversidade. Sabemos, irmãos, que temos passado por muitos momentos difíceis, momentos que às vezes nos levam a uma dor profunda, uma certa angústia, mas também sabemos ao mesmo tempo que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ajuda em momentos de adversidade. O Salmo 3 nos mostra que Davi estava passando por um momento de grande aflição. E o que gerou essa aflição em Davi? Certamente foi a rebeldia de seu filho Absalão. O Salmo de Davi aqui, irmão, nos fala e nos conta uma história de quando ele fugia de diante da face de Absalão, seu filho. E você se lembra, né, dessa história, do contexto da fuga de Davi, que saindo do palácio, ali na calada da noite, atravessou o ribeiro do Cedro e foi com alguns seguidores fiéis esconder-se por um tempo ali da fúria do seu filho rebelde Absalão. E essa história é nos relatada em 2 Samuel capítulo 15, versículo 18 a capítulo 18. Absalão assassina um dos seus irmãos e Davi não resolve o problema. Isso causa um certo desgaste, um certo rancor no coração de Absalão, e Absalão foge do palácio e ali ele começa a remoer, né? Trazer esse negócio
deixar esse negócio se entranhar no seu coração, aquela angústia, aquele receio, e chega um momento que ele se vira com o seu próprio pai. E Davi também está colhendo o fruto que ele plantou lá no passado, quando Deus falou a ele que sua família se tornaria uma família desestruturada. E para muitos irmãos expositores, esse salmo aqui se intitula o hino da manhã, aliás. Ou seja, que sempre acordemos ali com confiança santa no coração e uma canção nos lábios. Davi, nesse capítulo, ele passa por um momento difícil, momento que o leva a uma grande tristeza, em que ele lança a sua confiança em Deus durante essa grande dificuldade. E essa é uma grande lição para mim e para você. Amados, o que nós aprendemos que em tempos de dificuldades, como o que estamos passando nos momentos em nosso país, em nossa própria vida particular mesmo, inicialmente aqui nós somos chamados a recuperar a esperança e nos manter firmes na fé. A confiança em Deus, irmãos, ela é algo de suma importância para superar momentos difíceis. E esse é o segredo de Davi aqui. O segredo que Davi tem é que ele confia no Senhor. E é ela, irmão, essa confiança que nos dá força para brotar a persistência e a criatividade ali necessária, para superarmos alguns momentos difíceis e seguirmos em frente. John Piper, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que devemos sempre confiar no poder de Deus e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. E o que é confiar em Deus? Você já parou para pensar o que é confiar em Deus? Confiar em Deus simplesmente é repousar, é o repousar da mente. É o repousar da mente, amados, no quê? Na integridade, na veracidade, justiça e relacionamento com Deus. A nossa confiança em Deus, ela deve ser uma confiança sem reserva. Aquele que confia no Senhor, aliás, estará seguro, conforme o Provérbio capítulo 29, versículo 26. A confiança, ela é a base, irmãos, do sucesso, da persistência em momentos difíceis, principalmente a nossa confiança em Deus. Eu gosto sempre de contar uma breve ilustração de muitas vezes quando eu trabalhava lá em Boa Vista. E tinha um jovem na igreja que às vezes ele gostava de andar comigo, e às vezes eu estava dirigindo o meu carrinho, e logo no início, quando eu tirei minha carteira, ele já dirigia, há algum tempo. Então, enquanto eu estava dirigindo, ele só faltava pular no volante. Eu ficava até um pouco assustado e apreensivo, mas demonstrava que ele não confiava em mim. Ele não devia mesmo confiar em mim, mas com o tempo ele passou a confiar. E eu sempre digo que confiança é entregar o volante, E por isso que nossa proposição esta noite é que confiar em Deus, irmãos, é entregar o controle da vida a Ele sem reserva. E é algo que muitas vezes é desafiador para mim e para você. Entregarmos aquilo que mais nos atormenta a Deus, porque às vezes o nosso desejo é termos o controle das situações, mas não. E esse salmo ele nos ensina lições muito importantes, que em primeiro lugar Davi é que ele observa a proteção de Deus. Como é que Davi ele confia em Deus? Primeiramente, observando a proteção de Deus. Há momentos na vida, irmãos, que nós estamos com as mãos atadas, não é isso? Não podemos fazer nada. Simplesmente observar o Deus que pode fazer tudo. Nos aquietar, Nos aquietar e ver Deus agindo. Há momentos assim. E veja só o que Davi diz no versículo 1. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Nós devemos ter em mente, irmãos, que
que as dificuldades elas só crescem. Davi tinha isso em mente. Ele sabia que os seus inimigos só iriam crescer, não iriam diminuir, que as dificuldades só iriam aumentar. E quanto mais nós temos essa ideia, mais viveremos de forma mais consistente. As dificuldades só vão aumentar, elas não vão diminuir. Mas o Deus, irmãos, que nós servimos é um Deus que nos ajuda a passarmos pelas dificuldades. Devemos ter em mente que as dificuldades só crescem. Aqui Davi, com seu coração partido, ele reclama da multidão de inimigos. Se lemos 2 Samuel, capítulo 15, verso 2, veremos que a conjuração se fortificava, que aquela aglomerado de pessoas que estavam seguindo Absalão só crescia. E vinha o povo e se aumentava com Absalão. Ao passo, irmãos, que as tropas de Davi constantemente estavam diminuindo. Davi declara: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Eis aqui, amados, uma nota aqui de exclamação, que expressa aqui um certo espanto da dor que deixou pasmo, aqui perplexo, o pai fugitivo. E seria como o próprio Davi estivesse dizendo aqui, infelizmente, diz: não vejo o fim para a minha desgraça, as minhas dificuldades têm aumentado. Seria como Davi estivesse dizendo isso. E de início aqui já era o suficiente aqui, irmão, para ele se prostrar. Até mesmo o seu conselheiro mais chegado, mais íntimo, chamado Aitofel, o abandonou. Os seus conselheiros fiéis deram a costa, os generais entregaram aqui, desertaram o seu posto. Davi estava sozinho e ele declara: como se tem multiplicado os meus adversários. As dificuldades, irmãos, elas sempre vêm em pencas, sempre vêm em pencas. Os problemas têm uma família numerosa e elas não vão diminuir, elas só vão crescer. E Davi tinha em mente essa questão. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E os adversários de nossas almas não são diversos. As dificuldades só crescem. E são nesses momentos que nós devemos, muitas vezes, entregarmos tudo ao Senhor. E quando nós confiamos em Deus, nós passamos, irmão, muitas vezes ilesos por essas dificuldades. Deus nos convida a observarmos o agir dele. Em segundo lugar, que Davi tem em mente que os que causam dificuldades são numerosos. Ele diz: são muitos os que se levantam contra mim, no versículo 1. E é claro, irmãos, ali os exércitos estavam crescendo, as pessoas estavam o atingindo com palavras duras, mas também os inimigos da nossa alma são muitos: demônios, as multidões de dores físicas, doenças, os exércitos das desgraças espirituais e todos os aliados da morte, do inferno, que muitas vezes se colocam contra nós todos os dias, para muitas vezes abalarem a nossa fé. Aliás, esse é o alvo. Em terceiro lugar, aqui, somos convidados a observar a proteção de Deus, irmãos, tendo em mente que a difamação ela sempre haverá. Veja só a expressão que Davi diz: muitos queixam-se dizendo da minha alma, não há salvação para ele. Ou seja, Davi já perdeu o reino, Davi já está perdido, não tem mais jeito para ele. Agora quem vai assumir é Absalão, seu filho. Davi está colhendo o fruto que ele plantou. Isso atinge Davi, porque no seu íntimo Davi sabia que ele era íntegro diante de Deus, embora um pecador, mas ele tinha uma consciência limpa diante de Deus, que ele estava fazendo certo. Mas as pessoas o atingem com palavras duras. Foi o que muitos disseram tristemente, e muitos também que eram amigos de Davi, mas foi o que os inimigos, irmãos, exultadamente
ostentaram, pois o desejo deles era ver as palavras cumpridas, né? Como o extermínio total de Davi. Foi o golpe mais difícil, né? Quando declararam que o Senhor o abandonaram, porque o Senhor não havia abandonado Davi. Nós somos convidados, irmão, muitas vezes, em momentos difíceis, quando estamos com as mãos amarradas, atadas, ao apenas observarmos o agir do Senhor e nos aquietarmos. Em segundo lugar, como é que Davi, ele confia em Deus? Como Davi, ele confia em Deus? Como ele sai dessa grande dificuldade de tristeza e revolta do seu próprio filho? Em segundo lugar, reconhecendo a proteção de Deus. Além de observarmos, somos chamados também a reconhecermos. Muitas vezes confiamos em nós mesmos. Queremos resolvermos questões difíceis, questões que não estão ao nosso alcance, em vez de apenas observarmos e reconhecermos que somente Deus pode lutar tal guerra. E devemos apenas confiarmos e orarmos que Deus, ele é capaz. Davi, ele reconhece a proteção de Deus. Veja só o versículo 3, ele declara o seguinte: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Que maravilhoso, ele reconhece a proteção de Deus em primeiro lugar, reconhecendo que o Senhor, ele é escudo aos que confiam nele. Tu és um escudo para mim. A palavra aqui no original, ela significa mais que escudo, significa um broquel, ou seja, uma proteção pequena, redonda, que envolve totalmente o homem, um escudo em cima, embaixo, em volta, por dentro, por fora. E amados, que escudo é Deus, né? Para aqueles que confiam nele. Ele é um escudo que protege. Ele é um escudo, irmãos, que impede os dardos inflamados de Satanás, que vem muitas vezes de baixo, que vem de cima, que vem do lado, de todos os sentidos. E as tempestades das provações que vêm às nossas vidas. Deus nos protege. Deus nos mantém ileso de tais situações. A Bíblia declara, irmão, que quando nós estamos fracos, então é que somos fortes. Paulo, ele declara em 2 Coríntios 12, 10, no Novo Testamento, dizendo que ele tinha prazer em suas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, somente por amor a Cristo. Ele diz que quando ele estava fraco, era que ele estava forte. Você já parou para imaginar isso? O Senhor é nossa proteção. Quando nós nos sentimos fracos para nós mesmos, então é aí, irmãos, que Deus entra e nos protege. Sinta-se fraco para você mesmo e reconheça que somente Deus pode te fortalecer. Em segundo lugar, ele reconhece, dizendo que Deus, ele é a honra. Veja o versículo 13, ele diz que o Senhor és a minha glória. Ele diz, tu és a minha glória. Davi sabia, irmãos, que embora tivesse sendo expulso ali da capital, em meio ao desprezo e ao desdém, ele voltaria com triunfo a Jerusalém. E realmente ele voltou com triunfo depois a Jerusalém. Absalão caiu e Davi voltou. Irmãos, há momentos na vida que nós somos assim também. Pessoas nos difamam, pessoas querem nosso mal, as dificuldades vêm, às vezes passamos por crises financeiras, crises familiares. Às vezes as pessoas chegam a criticar, né, e está passando isso por tal situação, como fizeram até com o próprio Jó, no Antigo Testamento. Os seus amigos o julgaram, mas Deus levantou Jó, porque Deus era a glória de Jó, assim como também nesse texto de Davi, assim como também é a nossa glória. Ele nos exalta no momento certo, irmãos.
mas ele exalta aqueles que reconhecem que somente Deus é sua proteção. Você tem confiado em Deus? Confiar em Deus significa entregar a Ele tudo aquilo que nos preocupa, mas sem reservas. Davi também, irmãos, ele reconhece no versículo 3, ele diz que porque Deus é quem nos ergue a cabeça. Tu és que exalta a minha cabeça, Davi declara. A ideia aqui de exaltar a cabeça, irmãos, é de alguém que foi nocauteado pelas circunstâncias, que foi derrubado, que está de cara no chão. Ou seja, um UFC da vida, já não tem força mais para levantar. Foi a forma que Davi se encontrava. E já não tinha mais forças. Sua energia já havia drenado. E foi nesse momento que ele reconhece que Deus queria reerguer novamente a sua cabeça. E porque ele confiava no Senhor, irmãos, ele reconhece. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, nos relata que Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e que havia coberto a cabeça em sinal de grande tristeza. Todos os que também seguiam Davi cobriram suas cabeças, também estavam chorando juntamente com o seu rei. Irmão, Deus ainda exaltaria a cabeça de Davi, e exaltou. Embora a cabeça de Davi se inclinasse de tristeza, em breve, irmãos, Deus alegraria seu coração de graça, assim como pode fazer conosco. É uma misericórdia, uma grande misericórdia, grande graça de Deus, podemos observar nesse versículo. Não há, irmãos, como dizem em Deuteronômio 33, 26, não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, e não há realmente. Também podemos observar nesse versículo, Davi, versículo 4, ele reconhece, irmãos, que Deus é o seu defensor na oração. Devemos observar a proteção de Deus, sabendo que Ele é nosso defensor quando oramos. E Davi também tinha essa convicção. Veja só que ele declara no versículo 4, ele diz: com minha voz clamei ao Senhor. Foi dos momentos mais difíceis da vida, quando ele via que ele não era capaz de fazer mais nada, que ele ora, que ele se ajoelha e a solução vem. Com minha voz clamo ao Senhor. Por que ele fala com minha voz ao Senhor? Clamei ao Senhor. Claro que as orações aqui, irmãos, silenciosas, elas são ouvidas. Mas os bons descobrem, irmãos, que mesmo em segredo, eles oram melhor em voz alta do que quando não proferem nenhum som vocal. Talvez Davi aqui estivesse pensando assim: os meus inimigos são cruéis, clamam contra mim. Eles erguem a voz, e ele diz: então erguerei a minha. O meu clamor se elevará acima de todos eles. E Davi ora. E são nos momentos de grande dificuldade que devemos observar a proteção de Deus, mas também devemos orar para que Deus possa agir, irmãos. Devemos apenas nos ajoelhar diante de situações difíceis em nossas vidas. Versículo 5, ele reconhece a proteção de Deus, e por ele reconhecer a proteção de Deus, ele podia dormir em paz. Veja só que ele declara no versículo 5, ele declara dizendo o seguinte: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono. A fé de Davi aqui, amados, o capacita a deitar-se, a dormir em tranquilidade. A ansiedade talvez teria mantido ali ele andando do lado para o outro, esperando pelo inimigo. Mas ele consegue dormir, e dormir mesmo em meio a tais dificuldades.
e mesmo cercado de inimigos, pois assim dá ele aos seus amados sonos, conforme Salmo 127:2. Muitas vezes há um sono de arrogância, que Deus nos livre de tal situação, e há sono da confiança santa, e Deus nos ajude, irmãos, a fechar os olhos para dormir, o sono da confiança santa. E esse sono que Davi tinha, ele consegue dormir e não ficar inquieto do lado para o outro, porque ele sabia que Deus era o seu protetor e era o seu sustentador, como diz o versículo 5, ele declara: porque o Senhor me sustenta. E aqui a doce influência do punho aqui da promessa que brilhou sobre o dormente Davi. E ele despertou aqui consciente, amados, de que o Senhor o guardou. Um certo comentarista diz que esta inquietude do coração do homem que vem pela fé em Deus é obra da qualidade superior do que a decisão natural proveniente da coragem varonil. E trata-se aqui da operação da graça do Espírito Santo de Deus, que sustenta o homem acima da natureza. É Deus que nos dá essa paz. É Deus que nos dá, irmãos, esse sono da confiança. Davi, por ele reconhecer que Deus é a sua proteção, ele toma uma certa ousadia. E ele declara no versículo 6, dizendo: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ele afivela que a couraça, irmãos, da batalha do dia, e declara isso: eu não terei medo, porque Deus é meu protetor. Eu não terei medo dos meus inimigos, de Satanás, daqueles que querem ver minha vida destruída. Por que Davi declara isso? Simplesmente porque Deus, irmãos, é o seu protetor, assim como é o nosso protetor. Observe que ele, irmãos, também não tenta subestimar os números ou a sabedoria dos inimigos. Não, ele não tenta fazer isso. E no seu ponto aqui, né, são 10 milhares de pessoas, são muitas, que na sua ótica aqui o perseguem como caçadores habilmente cruéis. Mas contudo ele não também treme, mas olha os inimigos na cara para a batalha. Em 2 Samuel 15:12, quando estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou Aitofel da cidade de Giló. E Aitofel, irmão, era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte, e os seguidores de Absalão aumentavam cada vez mais. E um conselho de Aitofel, declara a Bíblia, em 2 Samuel, que era como um conselho vindo do próprio Deus. Imagina! Mas Davi coloca aqui a fivela, a couraça da batalha do dia e canta: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não terei. Deus é meu protetor. E essa era a confiança de Davi. Em terceiro lugar, nós vamos ver como Davi confiava em Deus. Em terceiro lugar, rogando pela proteção de Deus. Esse era o segredo de Davi. Primeiro, ele observou a proteção de Deus, ele reconheceu a proteção de Deus. Em terceiro, ele rogou pela proteção de Deus. Versículo 7 nos diz o seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Veja só que ele roga por libertação. E a única esperança aqui, irmão, está em Deus. Mas a confiança de Davi, ela é tão forte que ele percebe que só resta o Senhor levantar-se para salvá-lo. Basta o Senhor levantar-se aqui, tudo ficaria bem.
ele compara aqui os inimigos a animais selvagens, não é isso? E declara que Deus lhe quebrou as mandíbulas, de forma, irmãos, que não podem lhe fazer mal. Não podem lhe fazer mal. E seria como ele estivesse invocando o Senhor: levanta-te, Senhor. Ou seja, entra em cena, Senhor. Porque quando Deus entra em cena, irmãos, a situação muda. Deus, em toda a história do Antigo Testamento, quando ele entrou em cena, as coisas mudaram, o cenário mudou. Grandes nações caíram quando Deus entra em cena. E na nossa oração, rogando ao Senhor, devemos rogar pela libertação, pedindo para que Deus entre em cena em momentos difíceis. Ele diz: quebra os dentes aos inimigos. Era como se quisessem devorá-lo com a boca. E Deus, irmão, quebra os dentes, deixou que dissessem o que quisessem, pois as mandíbulas desdentadas já não podiam devorar o próprio Davi. Nós devemos nos alegrar, amados, pensando que o dragão, cuja cabeça está esmagada, e os inimigos cujos dentes foram arrebentados na mandíbula, e que Jesus esmagou a cabeça da grande serpente, nos libertando dos nossos inimigos e nossas almas. Assim como Cristo nos libertou, também Ele pode nos libertar dos inimigos, também nos cercam todos os dias, sejam eles pessoas ou sejam eles inimigos de nossas almas, como demônios. A Bíblia declara, irmão, dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Em segundo lugar, além de rogarmos pela proteção por libertação, também devemos rogar ao Senhor. Davi roga ao Senhor por livramento diário. Versículo 8, ele declara dizendo o seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. É Deus, irmãos, que escolheu Davi para ser rei. Ele não sairia dali de qualquer forma. Ele declara que do Senhor é a salvação. Muitos estavam talvez atacando Davi, dizendo: já perdeu o rei. Ele já perdeu. Mas ele diz: não, quem colocou Davi onde ele estava era o próprio Deus. Quem coloca o crente onde ele está é o próprio Deus. E não há nada que o possa separar do amor de Deus. É Deus que escolheu o seu povo, chama-os pela graça, motiva-os pelo Espírito Santo e sustenta-os pelo seu poder. Não é do homem, nem pelo homem, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, conforme Romanos, capítulo 9, 16. Irmãos, devemos rogar pelo livramento diário, mas mesmo em meio a tantas dificuldades da vida, Davi sabia que era impossível ele perder o seu reino, perder a sua salvação, porque era Deus que havia concebido a ele. É Deus que concebe a nós, irmãos, essa graça maravilhosa da salvação. E não será os inimigos que nos arrancarão isso, nos trarão dúvida. Se você pertence a Cristo, você é propriedade dele. Para concluirmos, gostaria de reafirmar novamente: confiar em Deus é entregar o controle de nossa vida a Ele sem reserva. Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8 diz: mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Veja só, aquele que tem fé em mim. O Senhor, Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois a sua folha fica sempre verde. Quando não chove,
ela não se preocupa, continua dando frutos ou frutas. John Piper diz, irmãos, que confiar na verdade que você já tem é a melhor forma de se preocupar para receber mais. É por isso que, em primeiro lugar, nós devemos nos fortalecer observando o que Deus tem feito por nós em nosso dia a dia. Devemos apenas observar o que Deus já tem feito por nós. E a nossa fé, irmãos, deve ser cada vez mais fortificada. Em segundo lugar, devemos reconhecer que o Senhor é quem pode nos cuidar em momentos de tempestade. Somente Deus pode cuidar de nós. E são nesse momento que nós devemos nos aquietar e ver Deus agir. Em terceiro lugar, devemos rogar pelo cuidado do Senhor diariamente em nossa vida. Porque só Ele pode nos socorrer em momentos de adversidade, assim como socorreu a Davi. Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas grandemente e cada dia mais, irmão, nos fortalecermos na fé nele. Mesmo em meio às dificuldades, Davi, ele podia ter paz, porque ele entregava, ele confiava em Deus sem reserva. E o nosso desafio para hoje é que possamos confiar em Deus sem reserva e termos uma vida tranquila, mesmo em meio a tantas dificuldades na vida. Confia no Senhor. Ele pode nos dar paz em momentos mais difíceis de nosso viver. Grande abraço, que Deus abençoe.